Bora, 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 nobre combatente! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Manual de Polícia Judiciária. Estamos falando aqui do inquérito policial militar. Já compartilhando minha tela aqui com vossas senhorias. Bora lá. Padrão, senhores, temos aqui a continuidade. Na nossa última aula, nós falamos aqui da questão de suspeição do encarregado, tá? Que, em regra, tá? Em regra, não se permite a oposição de suspeição, tá? O próprio encarregado que precisa alegar essa suspeição nos casos em que ele figure nessa situação, ok? E aqui nós vamos falar dos meios de prova admitidos no Código de Processo Penal Militar, tá? Esse encarregado, tem o dever de produzir os elementos de prova que serão colacionados nos autos do procedimento investigatório, atuando de ofício ou mediante provocação para formar a necessária convicção sobre a realidade fática da apuração. Assim, ele deve se valer de todos os meios de prova que tem direito, né, que em direito são admitidas, tá? Aqui, o Código de Processo Penal Militar, ele fala, né, que o encarregado do inquérito deve, para a formação deste inquérito, tá? Tomar as medidas previstas no artigo 12, se não tiverem sido, ouvir ofendido, ouvir indiciado, ouvir testemunhas, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias, determinar a avaliação da coisa subtraída, desviada, destituída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação, proceder bruscas e apreensões, tomar medidas destinadas, tá, à proteção das testemunhas, dos peritos ou do ofendido, quando coatos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. E, por fim, para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado pode proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou disciplina militar. Nesse sentido, nós vamos começar a falar de cada uma das medidas que podem ser adotadas pelo encarregado no inquérito policial militar, tá? Então, em razão das peculiaridades de cada crime, a gente nunca vai ter, tá, num IPM, né, um IPM com as mesmas quantidades de peças ou um IPM parecido com o outro, né? Cada IPM, tá, ele vai ter a circunstância de apurar um crime e cada crime vai ter peculiaridades inerentes à casuística, tá? Portanto, embora não seja possível estabelecer um roteiro pré-definido do que vai ter em todos os inquéritos policiais militares, é possível trazer algumas peças básicas, algumas informações básicas, tá? Aqui nós temos os meios de prova admitidos no IPM, tá? Portanto, com base nesses meios de prova que são admitidos, poderão ter outros, mas, com base nesses meios de prova que são admitidos, elabora-se que no Manual de Polícia Judiciária um roteiro, tá? Os meios de prova, como ele vai colher essas provas, tá? Então, a composição básica de um inquérito policial militar, ele vai ter, em regra, afinal de contas, nenhum inquérito policial militar será igual ao outro, face às peculiaridades da casuística de cada situação, tá? Mas, em regra, o IPM vai ter a autuação, a portaria de delegação, o ofício de substituição do encarregado, caso essa hipótese ocorra, despacho de substituição do encarregado, termo de designação do escrivão, termo de compromisso do escrivão, despacho de instauração e ordens iniciais, despachos diversos do encarregado, certidão de cumprimento de diligências preliminares, termo de juntada, notificação para inquirição, termo de declarações do ofendido, termo de declarações
do investigado ou do indiciado, termo de indiciamento, termo de depoimento da testemunha, ata de inquirição por videoconferência, ofício de solicitação de carta precatória, termo de acariação, de reconhecimento de pessoa, de coisa, o relatório conclusivo da autoridade judiciária militar e o ofício de remessa dos autos para a autoridade militar delegante. Então, isso aqui são peças que podem surgir no IPM, tá? Podem ter peças distintas? Pode, mas geralmente o IPM vai ter essas peças aqui, tá? Então, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, a autoridade polícia judiciária militar delegante, que no caso é o comandante da unidade, ele vai confeccionar, em regra, esses 3 documentos. Guardem esses documentos, essa lista aqui, porque isso aqui é questão de prova, tá? Então, o comandante da unidade, tá? A autoridade polícia judiciária militar delegante, ele vai confeccionar, em regra, esses 3 documentos: ato de homologação de solução de IPM, ato de avocação da solução do IPM e ofício de remessa do comandante ao juízo militar, ok? Eventualmente, então, isso aqui é uma questão de prova, né? Regra geral, essas são as peças processuais do IPM. Agora, eventualmente, também pode estar presente no IPM esses outros documentos aqui. Quais sejam? Notificação da instauração de IPM para indicação de defensor. Nós vimos a hipótese, aquela hipótese do militar que atua, né, no uso de força letal em razão da função, tá? Ofício de requisição de exame ou de perícia médico-legal para o IML, ofício de requisição de perícia no Instituto de Criminalística, de designação de perito, o compromisso desses peritos, o auto de exame de corpo de delito, direto ou indireto, o auto de exame de corpo de delito complementar, auto de apreensão, auto de avaliação, de reprodução simulada dos fatos ou de reconstituição, ofício de requisição de degravação, de solicitação de mandado de busca e apreensão, auto de busca e apreensão, termo de restituição de coisas apreendidas, ofício de solicitação de sequestro de bens, de solicitação de quebra de sigilo bancário e fiscal, de comunicação de detenção do indiciado à autoridade judiciária, de solicitação de quebra de sigilo telefônico e de dados telefônicos, de representação pela prisão preventiva, de solicitação das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, de comparecimento espontâneo ou de cumprimento de alvará de soltura decorrente da liberdade provisória. Então, existem alguns documentos que são base do IPM, que em regra estarão, e existem peças que podem eventualmente compor. Se eles quiserem fazer uma questão difícil, eles podem colocar essas hipóteses aqui para os senhores, tá? Então, é importante fazer aquela leitura com atenção, aquela leitura direcionada nessas 2 hipóteses aqui, porque se quiserem fazer uma questão difícil, isso pode ser cobrado na prova. Padrão? Vamos lá. Dos procedimentos para a confecção do inquérito policial militar, tá? Então, senhores, né, a gente vai pensar aqui dos procedimentos para confeccionar o IPM. Nós falamos aqui da parte inicial do IPM, aquelas informações gerais, né? Agora a gente vai começar a adentrar no estudo da prática do IPM propriamente dito, né? O encarregado, tá, e o escrivão, eles sempre vão conversar por meio de despacho e certidão. Assim, o despacho é um ato formal através do qual o encarregado da investigação determina providências a serem adotadas pelo escrivão. Noutra ponta, em contrapartida, é por meio da certidão que o escrivão dá conhecimento ao encarregado sobre o cumprimento ou não das determinações contidas no despacho. Essa certidão também pode ser usada para assinalar a ocorrência de algum fator relevante de interesse processual. Então, senhores, para quem já foi encarregado de PM ou para quem já foi escrivão de PM, conhece muito bem essa lógica aqui, essa temática.
O encarregado, ele vai lá nos autos do processo, tá? Ele pode fazer isso, inclusive, de próprio punho, no verso da folha, ele dá um despacho. Senhor encarregado, senhor escrivão, senhora escrivã, proceda isso, proceda aquilo, proceda isso, proceda aquilo. E ele vai elencando lá quais são as providências, tá? Que ele quer que sejam adotadas pelo escrivão. Junte-se aos atos isso, proceda o envio do ofício tal, enfim. E aí, por consequência, o escrivão, ele vai fazer uma certidão. Ele vai tomar as providências que foram determinadas pelo escrivão e daquilo ele vai lavrar uma certidão. Certifico que, conforme despacho exarado pelo senhor encarregado, informo que... Aí você vai colocando, o escrivão vai colocando as medidas que foram adotadas. Se foram todas adotadas ou se tem alguma que ainda será adotada em razão do tempo, tá? Isso é um ato formal que sempre vai estar presente no IPM. Quem já fez entende muito essa temática. Para quem nunca fez, os praças que tiveram a honra aí de ainda não serem escrivões de IPM. O encarregado, ele vai, geralmente de próprio punho, dar um despacho de providências a serem adotadas. Você vai adotar essas providências e das providências adotadas, lavra-se uma certidão, que vai ser anexada aos autos, ok? Continuando. No que se refere às ordens das pressas processuais no IPM, esclarece que todas elas serão reunidas cronologicamente de maneira a se formar os autos da investigação. Dessa forma, cabe ao escrivão organizar, numerar e rubricar, tá? Essas peças do IPM. Além dessa numeração cronológica, tá? Esses autos também tem que ter uma capa em papel resistente, que vai identificar e preservar todo aquele arcabouço que está sendo produzido, tá? Esse grampo tem que ser naquele modelo macho e fêmea, tá? Ele deve ser colocado de cima para baixo, tá? Permitindo a inserção de novos documentos. Não se recomendando, inclusive eu vou colocar isso aqui de uma outra forma, que isso aqui é cara do CRS, não se recomendando a utilização de molas espirais, grampeamento rígido e encadernação dos procedimentos, né? Eu, particularmente, ao longo da carreira aí, eu peguei vários procedimentos administrativos e eu tinha um verdadeiro toque, né? Quando eu pegava o procedimento, ele não estava dessa forma aqui, né? Às vezes, o combatente, ele vai utilizar ali aquele grampo macho-fêmea, né? Tá aqui os autos do processo, tá? Tá aqui os autos do processo, né? O que o manual tá falando é o seguinte: você não coloca o macho-fêmea de cima para baixo, não. Aliás, você não coloca o macho-fêmea de baixo para cima, que é o que eu tinha toque, né? Você pega o material, na parte superior ali tá a dobra ali da haste, né? Da haste. E aí você tem que tirar tudo, você tem que tirar todas as folhas para conseguir anexar novos documentos. Não, não. Faz de forma inversa, né? Na primeira folha você já coloca ali a haste, de forma que os novos documentos que forem anexados, basta ir anexando, carimbando, numerando e dando um prosseguimento em ordem cronológica do IPM, tá? Isso é cronológico, isso aqui é um negócio básico, né? Como eu disse, o Manual de Polícia Judiciária, ele se aprofunda até nos detalhes de como o combatente coloca as folhas nos autos do processo, né? O óbvio tem que ser dito, né? Além desses aspectos administrativos, também é importante, né, que os militares mantenham um foco permanente na busca incessante dos elementos de prova, tá? O objetivo, afinal, do IPM é buscar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade naquela circunstância que pode ou não se constituir em crime militar. Logo, tanto o escrivão quanto o encarregado devem ter pleno conhecimento
de todas as peças que devem compor um procedimento investigatório, com vistas a colacionar aos autos todos os meios de prova admitidos, háveis a contribuir para a elucidação da verdade real. Então, a gente viu a lista de documentos que, em regra, né, devem compor o IPM. Então, tudo que eu puder fazer dentro daquela lista de regras e de documentos, quanto da lista de documentos excepcionais, tudo que o encarregado, tudo que o escrivão puderem fazer para chegar o mais próximo da realidade, ele deve procurar fazer, ok? Então, vamos começar a falar aqui, em ordem cronológica, dos documentos que estarão presentes no inquérito policial militar. O primeiro desses documentos é a portaria de delegação, tá? Ela vai ter a ordem do comandante da unidade, tá? Que é a autoridade de polícia judiciária militar, determinando a apuração desse crime militar. E nessa portaria de delegação, além de determinar a apuração desse crime, ele vai delegar um oficial para realizar esses trabalhos investigativos. Quando é o próprio comandante que exerce essa função, obviamente, a portaria de delegação não estará presente, ok? Então, ele inicia-se esse PM por despacho de instauração e ordens iniciais, ok? Essa portaria de delegação, ela tem que ser objetiva e ela vai conter a descrição do fato que o comandante, no caso concreto, a autoridade de polícia judiciária militar, teve conhecimento, tá? E ele vai anexar ali os documentos, né, formais, sem, contudo, assinalar o nome do militar supostamente envolvido como autor, tá? Isso é relevante, tá? Isso é relevante. Isso aqui, eventualmente, pode ser cobrado em prova. Então, na portaria de delegação, o comandante, tá? Ele determina a apuração de algo que ele tomou conhecimento através de um documento formal, ele anexa esses documentos na portaria de delegação, ele determina que seja apurado um crime militar, ele delega essa apuração a um oficial, tá? E esse documento, essa portaria, tá? Ela não assinala o nome do militar supostamente envolvido. Ela não assinala o nome do militar supostamente envolvido. Isso aqui é um ponto extremamente relevante para fins de prova, tá? A capitulação aparentemente verificada, tá? Deve ser consignada na portaria de delegação, visando balizar, de modo preliminar, os trabalhos da autoridade militar delegada. Ou seja, a princípio, pensar-se que a situação abaixo parece ser um crime de falsidade ideológica, um crime de descumprimento de ordem e regulamento, um crime de falsidade documental, por aí vai, tá? Ele tipifica ali qual que é o crime o crime que aparentemente ocorreu, tá? Pode ter também o ofício, em sequência, né? Pode ter o ofício de substituição do encarregado ou do despacho e o despacho de substituição do encarregado, tá? Então, se ao receber a portaria de delegação, tá? O encarregado do IPM constatou, né, que naquele caso concreto ali houve envolvimento superior hierárquico ou de militar mais antigo que ele naquele crime militar, tá? Ele deverá promover os autos da autoridade militar delegante para que se viabilize a sua substituição mediante ofício circunstanciado. Ou seja, o militar, o encarregado do IPM pegou lá, tá? A portaria de delegação, tá? Olhou a portaria de delegação e falou assim, eu sou suspeito. Ele faz um ofício, relatando o fato, encaminha para a autoridade delegante. Ou ele está lá analisando uma circunstância durante o PM
e ele vislumbra que existe a participação de superior hierárquico neste inquérito policial militar. O que ele faz? Oficia essa situação e encaminha para a autoridade delegante para que ela substitua por um outro encarregado, tá? Para que exerça aquelas funções, tá? Então, neste caso, o comandante vai confeccionar o ato de substituição do encarregado, tá? Tanto quando o encarregado vislumbra ali de imediato alguma circunstância que o impede, exemplo, suspeição, ou quando ele vislumbra durante o inquérito que tem superior hierárquico ou militar mais antigo envolvido naquela circunstância, tá? Caso superior ou militar mais antigo figure como testemunha, não tem problema nenhum, tá? Tá lá o segundo tenente encarregado do IPM, e aí tem como testemunha um capitão, um major. Vai poder ouvir o capitão? Vai poder ouvir o major? Normalmente, não tem problema nenhum. Inclusive, o comparecimento é obrigatório nos termos da notificação, não podendo dele eximir-se a testemunha. Obviamente, salvo motivo de força maior, tá? Então, o superior que está lá como testemunha, tá? Ele vai ser ouvido normalmente, tá? Ou vai ser ouvido normalmente. E ele tem que comparecer na audição, tá? Geralmente, né, o encarregado ele faz um contato prévio com o superior hierárquico, verifica a disponibilidade desse superior hierárquico e agenda essa audição dentro da disponibilidade deste superior hierárquico, ok? Do termo de designação do escrivão. O escrivão, ele tem que ser oficialmente designado? Sim, tá? Essa designação do escrivão, ela será feita na portaria de delegação, tá? Recaindo sempre que possível a lógica que o Código de Processo Penal Militar coloca que sempre que possível o encarregado será um capitão, é a mesma aqui para a ideia do escrivão. Sempre que possível, será oficial subalterno, tá? Quando houver oficial como investigado ou indiciado ou em um subtenente ou sargento nos demais casos. Então, se for possível que o escrivão seja um oficial subalterno, né? Quando houver oficial como investigado ou indiciado, tá? Recomendável, sempre que possível, que o oficial subalterno exerça a função de escrivão. Nos demais casos, o subtenente ou o sargento irá exercer esse mistério. Como eu disse, eu já fui escrivã de inquérito policial militar na condição de sargento, tá? O encarregado do IPM, ele deve designar o escrivão do inquérito. Caso na própria designação já não tenha sido já feita com o escrivão, tá? Então, pode ocorrer na portaria de designação, né, apenas o oficial encarregado. E pode ocorrer na portaria de designação o oficial e seu respectivo escrivão. Se a portaria de designação não constar o encarregado e o escrivão, o encarregado designa o escrivão. Ele fará a designação desse escrivão, tá? O Manual de Polícia Judiciária traz a discussão aqui, tá? Sobre o fato de se designar um escrivão de posto superior ao previsto. Exemplo, se enquadraria nessa situação a designação de um capitão para exercer a função de escrivão. Isto é uma situação hipotética em que um oficial seria investigado ou indiciado. Essa hipótese não é capaz de trazer qualquer tipo de prejuízo em desfavor do militar investigado ou indiciado, pelo que o brogarto jurídico, que não há nulidade sem prejuízo, possui inteira pertinência na solução desse imbróglio, tá? Então, aqui fala que o escrivão vai ser oficial subalterno, primeiro ou segundo tenente, né? Quando houver um oficial investigado, ou nos demais casos de um sargento ou subtenente.
Mas tem algum impeditivo de, por exemplo, um capitão ser escrivão do IPM? Não, não tem nenhum impeditivo do capitão ser escrivão do IPM, tá? Outro ponto é designar um escrivão para o caso, né? Designar mais de um escrivão. É possível designar mais de um escrivão no IPM? Às vezes o IPM é um IPM extremamente complexo, né? Grande quantidade de oitivas. É possível designar mais de um escrivão? Perfeitamente. Então, vamos lá. É possível designar um escrivão que não seja tenente ou subtenente-sargento? Sim. Ou seja, eu posso designar um capitão para exercer a função de escrivão. Eu posso designar 2, 3, 4 escrivães? Os escravões, o pessoal fala, né? Eu posso designar mais de um escrivão? Posso, tá? Isso aí está alicerçado no princípio da eficiência, tá? Então, não resta dúvida que o encarregado pode determinar a audição simultânea de todas ou parte das pessoas a serem inquiridas na investigação, devendo designar, para tanto, o número suficiente de escrivães. Tá? Escrivães. Então, o encarregado, né, em casos complexos, né, quando esse encarregado tiver que ouvir muitas testemunhas, por exemplo, ele pode marcar de ouvir 3 testemunhas no mesmo horário. Ele tem 3 escrivães e ele marca de ouvir 3 testemunhas no mesmo horário. É possível? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível, né? Então, o encarregado pode determinar a audição simultânea de todas ou de parte das pessoas a serem inquiridas. Neste caso, ele tem que ter um número suficiente de escrivães. Vai ouvir 3 testemunhas? Tem 3 escrivães? Pode fazer isso tudo em um único momento? Simultaneamente? Perfeitamente possível. Aqui, o Manual de Polícia Judiciária deixa bem claro que não há óbice a essa prática, ok? Termo de compromisso do escrivão. Termo de compromisso escrivão. Ele deve prestar compromisso legal e desse compromisso legal lavra-se o respectivo termo, tá? O Código de Processo Penal Militar deixa claro, tá, que o escrivão prestará o compromisso de manter sigilo do inquérito e de fielmente cumprir as determinações do Código de Processo Penal no exercício da sua função, tá? Além de ficar com a boca fechadinha, não começar a contar para todo mundo, além de guardar o sigilo das informações, tá? O escrivão, ele executa as medidas que o encarregado determinou através de despacho. Ele ordena as peças do inquérito. Já foi falado isso de forma cronológica. Ele vai auxiliar o encarregado, tá? Então, o encarregado e o escrivão, eles se reúnem, eles conversam, eles trocam ideia. Eles têm que ter um contato ali, tá? Porque o escrivão, ele é um verdadeiro auxiliar da investigação. E ele é responsável solidário pelo ônus desse processo investigativo. Então, vamos lá. Do despacho de instauração e ordens iniciais, dos despachos diversos do encarregado. Então, no despacho, né, o despacho de instauração e ordens iniciais deverá ser expedido na mesma data em que o encarregado da investigação vier a receber a portaria, tá? Para melhor controle de conclusão de prazo. Lembra que a gente falou que o prazo, no caso do indiciado preso, é 20 dias, no caso do indiciado ou investigado solto, 40 dias prorrogáveis por mais 20. Então, quando ele recebe esse despacho de delegação, ele já instaura, tá? Ele já instaura aqui o IPM, tá? Na mesma data ele já instaura o IPM, tá? Então, nesse despacho de instauração, tá? Que ele vai instaurar o IPM na mesma data que ele recebeu
esse despacho, tá? Ele vai transmitir ao escrivão as suas ordens iniciais, tá? Ele vai colocar lá as provas que pretende produzir, a designação de dia, hora e local positiva de pessoas, né, para que o escrivão ali proceda às respectivas notificações, tá? A necessidade de se requisitar perícias quando necessário, apreensão de objetos, realização de exames ou outras providências que o caso concreto vai exigir, tá? Ao longo do inquérito, o encarregado ele pode ir confeccionando outros despachos, tá? Eu já fui escrivã de IPM que o encarregado fazia inúmeros despachos. À medida que o inquérito ia acontecendo, iam surgindo novas provas, iam surgindo outras demandas que precisavam ser avaliadas, né? Já houve caso de eu iniciar um inquérito na condição de escrivã com um provável militar na condição de autor. No final das contas, tinham 5, 6 militares na condição de autores. Então, isso vai demandando outras ações. E essas ações elas vão sendo especificadas no corpo do inquérito policial militar pelo encarregado via despacho para o cumprimento do escrivão, ok? Da certidão de cumprimento das diligências, então o encarregado vai despachando as medidas que ele julga pertinentes para que o escrivão cumpra, e dos atos que ele fez, ele elabora, ele confecciona, tá? Essa certidão de cumprimento, tá? Então, deve ser confeccionada pelo escrivão para atestar o cumprimento do despacho de instalação e ordens iniciais e dos demais despachos do encarregado. Disso é feito o termo de juntada. Quem mexe com o mapa sabe muito bem como é que funciona esse termo de juntada, né? Registra a inclusão nos autos do IPM, mediante prévio despacho do encarregado, de documentos relevantes à elucidação dos fatos. Então, o encarregado conseguiu uma perícia, uma informação, uma prova qualquer. Ele faz um despacho determinando que o escrivão junte aos autos aqueles documentos. O escrivão vai fazer o termo de juntada, vai juntar esses documentos e de tudo que foi determinado pelo encarregado, ele lavrará lá uma certidão de cumprimento das diligências, ok? Notificação para inquirição. Esse é um assunto um pouco mais complexo, mas é tranquilo também. Essa parte aqui do IPM é muito tranquila de entender, né? Ela é bem um passo a passo dos atos aqui do inquérito policial militar, tá? Para notificar o militar da ativa, como todos nós já sabemos, tá? Faz-se através do comandante da unidade dele. E o comandante da unidade dele, tá? Procede à sua apresentação no dia, hora e local indicados pelo encarregado do IPM, tá? Notificação de testemunhas e ofendidos civis. Como é que eu faço? Via ofício, carta, e-mail, telegrama, sistema informatizado, qualquer equivalente e que comprove que a pessoa tomou ciência do procedimento. Era muito comum, é muito comum quando eu estou na função de escrivã de PM, que eu envie os e-mails notificando as testemunhas e solicite que as testemunhas acusem recebimento. Por quê? Quando a testemunha ela responde o e-mail acusando recebimento, isso é uma prova, tá? Nos moldes do que fala o Código de Processo Penal Militar, também trazido aqui no Manual de Polícia Judiciária, que ela recebeu aquela notificação, tá? Essas inquirições serão realizadas entre 7 e 18 horas durante o dia. Questão nítida, clara e cristalina de prova. As inquirições serão realizadas, salvo nos casos de urgência, durante o dia, entre 7 e 18 horas. Isso aqui, nobre combatente. Isso aqui é questão de prova. 7 e 18 horas, salvo situações de urgência, é que serão realizadas as inquirições, tá? Guarda isso daqui, porque isso aqui é questão de
prova, beleza? No caso de oitiva fora desses horários, essa excepcionalidade, tá? Essa excepcionalidade deve ser registrada no próprio termo de depoimentos ou de declarações, ok? Outra questão, tá? Ordem de inquirição. Tem ordem para ouvir as pessoas? Sim, existe uma ordem para ouvir as pessoas. Em regra, tá? Em regra, primeiro eu ouço o ofendido, em seguida o indiciado, posteriormente as testemunhas, tá? Essa regra é imprescindível? Não, tá? De acordo com a complexidade do caso concreto, de acordo com situações fáticas, de acordo com, não, em regra eu ouço primeiro o ofendido, mas o ofendido está em viagem, vai chegar semana que vem, não, então eu posso ouvir aqui o indiciado, vou ouvir nas testemunhas, tá? Então, a inversão da ordem das oitivas não tem condão de trazer prejuízo, não traz prejuízo, tá? Eu posso atestar lá que eu estou ouvindo o indiciado e as testemunhas, porque o ofendido está em viagem e chegará na data tal. Não há óbice, tá? Não há óbice, tá? Quando se vai elaborar a notificação, a autoridade investigativa deve ter em mente que as pessoas a serem inquiridas no IPM deverão ser ouvidas separadamente. O óbvio tem que ser dito. As pessoas a serem ouvidas no IPM devem ser ouvidas separadamente. Eu posso ouvir, por exemplo, 3 testemunhas ao mesmo tempo se eu tiver 3 escrivães? Pode, mas elas têm que ser ouvidas separadamente, ok? Uma coisa não obsta à outra. Do termo de declarações do ofendido. Então, em regra, tá aqui, ó, tá? Cadê? Em regra, eu vou ouvir o ofendido primeiro, tá? Em regra, eu vou ouvir o ofendido primeiro, tá? Então, se eu vou ouvir o ofendido primeiro, tá? Quem que é o ofendido? É aquela vítima. É quem sofreu a ação, tá? É quem foi agredido. É quem tomou um couro. É quem tomou um golpe, tá? É quem foi lesionado. É quem teve a casa subtraída. É quem teve a casa invadida. Essa é a vítima. São os exemplos de vítimas, tá? Então, em regra, primeiro, ouve-se o ofendido. Informação extremamente relevante. Informação extremamente relevante. O ofendido não presta compromisso de dizer a verdade. Vou repetir. O ofendido não presta compromisso de dizer a verdade. A testemunha presta compromisso de dizer a verdade. O ofendido não presta compromisso de dizer a verdade. O que não se confunde, tá? Com a ideia de que ele possa mentir. Mentir numa oitiva é crime. Mentir numa oitiva é falso testemunho, tá? Aliás, denunciação caluniosa. Ele não pratica o crime de falso testemunho. Por que ele não pratica o crime de falso testemunho? Porque ele não tem compromisso de dizer a verdade. Mas ele pode cometer o crime de denunciação caluniosa. Vou repetir. A testemunha, ela presta o compromisso legal de dizer a verdade. Portanto, se a testemunha não diz a verdade, ela comete o crime de falso testemunha. Falso testemunho. Já o ofendido, a vítima, ela não presta compromisso de dizer a verdade, mas ela não pode mentir. Ela não pode mentir. Porque se a vítima mentir, ela comete o crime de denunciação caluniosa. Aí você fala assim, uai, Fenice, mas isso aí tá parecendo meio Dilma, né? Uai, ele não pode, se ele não precisa falar, ele não presta compromisso de dizer a verdade, mas também não pode mentir, não é a mesma coisa, não? Na prática é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa, né? Só que no caso, quando a testemunha que tem o compromisso de dizer a verdade mente, ela comete o crime de falso testemunho. Agora, quando a vítima que não tem compromisso de dizer a verdade mente, ela pode cometer o crime de denunciação caluniosa, tá? Que ela está atribuindo a alguém uma denúncia, uma denunciação de algo, de um crime, que ela sabe que não foi a pessoa, que não existiu.
tá? Isso aí pode configurar denunciação caluniosa, tá? Na prática, ninguém pode mentir. Os efeitos disso é que serão distintos. Vou repetir. Ofendido não presta compromisso legal de dizer a verdade, tá? Então, nesse sentido, quando a condução é coercitiva, tá? Importante lembrar, a condução coercitiva só será realizada no IPM se for por intermédio de determinação judicial. Então, se o encarregado precisa ouvir um ofendido, precisa ouvir uma pessoa e não consegue de jeito nenhum e tal, e ele precisa determinar que aquela pessoa vá coercitivamente para lá. Ele não pode determinar. O que ele faz? Ele solicita a Justiça Militar, fundamentando o seu pedido, a condução coercitiva daquela pessoa para ser ouvida. Ok? Importante demais isso aqui também. Condução coercitiva só poderá ser determinada pela Justiça, ok? Só será realizada a condução coercitiva por intermédio de determinação judicial. Isso é muito importante. Criança e adolescente, tá? Na condição de ofendido, né? Ouvir criança e adolescente, como tem uma norma própria da PM que disciplina esse assunto, tem uma norma própria institucional que determina esse assunto, em regra, deve-se evitar ao máximo ouvir criança e adolescente. Em regra, eu não ouço criança e adolescente. Mas se não tem outro jeito, se necessariamente eu preciso ouvir essa criança, eu preciso ouvir esse adolescente, eu não tenho outra forma de conseguir essa prova, tá? Neste caso, adota-se o rito do depoimento especial. O rito do depoimento especial, ele é trabalhado em norma própria, que nós não vamos aprofundar aqui, porque a gente aprofunda quando a gente estuda o rito, obviamente previsto na lei que trouxe essa hipótese do depoimento especial. Beleza? Mas o encarregado, ele deve evitar ouvir criança e adolescente. Quando não tiver jeito, tá? Ele tem que fazer através do depoimento especial. Padrão? Termo de declarações do investigado, primeiro o termo de declarações do ofendido, depois o termo de declarações do investigado ou do indiciado, tá? Investigado, tá? É aquele militar sobre o qual recai a suspeita de envolvimento em um fato delituoso, tá? Mas que não tem ainda indícios suficientes de autoria e materialidade. Já o indiciado é aquele militar que tem em seu desfavor indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Já expliquei isso anteriormente e isso está sendo reafirmado aqui. Isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui é questão de prova. Padrão? Existe, obviamente, a distinção entre investigado e indiciado, tá? Durante o interrogatório, o encarregado deve cientificar tanto o investigado quanto o indiciado sobre o seu direito de permanecer em silêncio, tá? Afinal, esse direito de permanecer em silêncio ele é uma determinação constitucional, tá? E ele pode não responder as perguntas que lhe forem realizadas. Inclusive, a Polícia Militar de Minas Gerais tem um documento normativo que especifica como que se dá essa questão do depoimento quando o indiciado, tá? Quando o investigado, ele determina, ele manifeste o seu interesse, o seu direito ao silêncio. Tem um documento institucional que determina como o militar deve agir, né? O encarregado deve agir nesses casos, tá? Se ele optar por permanecer em silêncio, o encarregado, nos modos do que trata essa norma, vai qualificá-lo, obviamente, e vai registrar essa situação no termo de declarações e, em seguida, encerra esse termo de declarações sem mais perguntas ou reperguntas, tá? Então, tem uma norma própria institucional que disciplina esse assunto e aqui também vem falar. Olha, o investigado indiciado não quer falar, é um direito dele, né? Qualifica-se ele e
coloca nos autos. O indiciado ou investigado fez jus ao direito ao silêncio previsto constitucionalmente e encerra essa audição, tá? Ele encerra essa audição, ok? É crime de desobediência o investigado ou indiciado recusar-se sem motivo justificado a comparecer. Ele não é obrigado a prestar depoimento, ele não é obrigado a falar, mas ele é obrigado a ir. São institutos diferentes, tá? É desobediência o fato do militar recusar-se sem motivo justificado a comparecer aos atos de instrução de PM, tá? Entretanto, ele não é obrigado a participar. Então, ele é obrigado a cumprir a determinação de comparecer. Então, o encarregado oficia o comandante do militar, o comandante determina que ele se apresente. Se ele não se apresentar, ele comete crime de desobediência. Ele vai se apresentar e vai falar para o encarregado: senhor encarregado, senhor tenente, senhor capitão, senhor major, eu quero fazer jus ao meu direito de não falar. Eu quero fazer jus ao meu direito ao silêncio. Pois bem, assim será feito, será consignado aqui no termo e encerrado. Simples, simples, tá? Não cabe condução coercitiva de investigado ou indiciado que venha a faltar ao seu interrogatório, seu entendimento do STF. Militar faltou ao interrogatório. É crime de desobediência. Posso conduzi-lo coercitivamente, determinar, solicitar à justiça, solicitar ao juiz que determine sua condução coercitiva? De acordo com o entendimento do STF, não. Ok? Agora, condução coercitiva de testemunha, eu posso solicitar ao juiz? Sim. Testemunha? Sim. Há essa previsão. Mas do indiciado ou investigado, não. Ok? Se ele confessar o delito, se ele fala: não, realmente, foi eu que cometi esse crime aí, eu realmente falsifiquei esse documento aí, falsifiquei, tá? Deve ser firmado, né? Caso ele confesse delito, o interrogatório do investigado deverá ser firmado de acordo com o Código de Processo Penal Militar. O Manual de Polícia Judiciária não entra nesse mérito, o HD já não está tão grande, nós não vamos colocar no HD informação que, neste momento, não precisa ser trabalhada, ok? Termo de indiciamento, ou seja, durante os trabalhos, aquele militar que figurava como investigado passa a ser um indiciado. Por quê? Porque durante os trabalhos surgiram elementos, indícios suficientes de autoria, de materialidade, que aquele militar, que ora era investigado, realmente tem probabilidade efetiva de nexo de causalidade com aquele crime. Esse indiciamento, ele é um ato formal, tá? Ele atribui, tá? Ele atribui, né? É um ato formal de atribuição da autoridade polícia-judiciária militar competente, com base na investigação criminal, que forma o livre convencimento motivado no sentido de que existem indícios suficientes de que aquele investigado realmente praticou aquele crime militar. Antes de indiciar o investigado, o encarregado tem que conferir se existe uma infração penal. Primeira coisa, tem crime? Olha, teve crime, tá? A gente mandou aqui esse documento para a perícia constatou que esse documento público aqui ele foi falsificado. Então, eu tenho crime, um documento público militar foi falsificado. Nos autos ali, investigativos do IPM, ficou evidenciado que existe ali um nexo de causalidade daquele documento público falso com o militar. Existem provas sustentáveis ali que foi ele que falsificou aquele documento público.
E no caso concreto, o encarregado não consegue vislumbrar nenhuma circunstância que exclua a ilicitude pelo fato daquele militar ter falsificado um documento público. É um exemplo aqui de uma situação que, inicialmente, eu tinha ali um investigado. Durante a perícia, constatou-se que ali havia um documento público falsificado, então houve o crime. Durante as audições de testemunhas, evidenciou-se que existem todos os indícios de que aquele militar é o autor, que ele falsificou aquele documento público e ele não está amparado por excludente de licitude. Portanto, esse militar, que ora era investigado, passa a ser indiciado depois que é lavrado o indiciamento. Tá? Então, ele só é indiciado se houver prova da existência do crime e indícios que foram ele. Lembrando, senhores, o indiciamento vai falar que o militar praticou o crime. Senhores, isso aqui, a gente está falando de um procedimento inquisitório. Lá na justiça, se for proposta a denúncia, é que ele vai alegar a sua defesa, que ele vai provar que não foi ele. Aqui eu estou falando de indícios de que foi ele. A prova efetiva de que foi ele, isso vai ser elaborado com base em contraditório e ampla defesa, lá no processo. Ok? A autoridade polícia judiciária militar delegante poderá fazer o desindiciamento, desde que, de maneira motivada, na fase de avocação da solução do IPM. Então, o comandante, ao ler ali o relatório final do IPM, ele pode desindiciar o militar que está indiciado ali. Olha, eu, analisando aqui, motivadamente, eu entendo que ele não tem, que aqui não tem indício suficiente de autoria de materialidade. Então, eu deixo de indiciar esse militar, fazendo o desindiciamento. Então, é possível, existe essa possibilidade. Termo de depoimento de testemunhas, em regra, a terceira audição aqui, né? Em regra, como eu vi, existem exceções, né? Sobre as testemunhas, né? O termo de depoimento de testemunha. Quem que é testemunha? É toda aquela pessoa que comparece à presença da autoridade judiciária militar para esclarecer o fato relativo ao objeto da apuração que tomou conhecimento. Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa pode ser testemunha, tá? Qualquer pessoa pode ser testemunha. Porém, contudo, entretanto e todavia, ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão do acusado, bem como pessoa que com ele tenha vínculo de adoção, está dispensada de depor, salvo quando não for possível por outro meio obter a prova. Então, qualquer pessoa é testemunha. Mas, se essa testemunha for ascendente, descendente, cônjuge, irmão, vínculo adotivo, né? Filho ali, que vai figurar ali como ascendente e descendente, né? Em regra, eles são dispensados de depor. Em regra, são dispensados de depor. A não ser que não tem outro meio de conseguir aquela prova. Nesses casos, essas pessoas, né, elas não têm compromisso legal de dizer a verdade. Elas não têm compromisso legal de dizer a verdade. Porém, tá? Elas não podem também, da mesma forma, mentir, tá? Elas não podem mentir, tá? Então, elas estão dispensadas do compromisso legal de dizer a verdade, tá? E são proibidos de depor aquelas pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo
se desobrigadas pela parte interessada que quiserem dar seu testemunho. Exemplo, o padre que ouviu a confissão do militar que falsificou um documento. Ele é proibido de depor. Agora, se o próprio militar fala assim, não, eu faço questão que o padre que ouviu minha confissão deponha, pode ser feito. Pode ser feito, tá? Fora dessas situações peculiares, né, que são os ascendentes, descendentes, né, e esses familiares aqui, fora das hipóteses daquelas pessoas que não têm o compromisso legal de dizer a verdade, tá? A testemunha deve prestar o compromisso antes de iniciar seu depoimento. Se a testemunha que tem compromisso legal de dizer a verdade mentir, ela comete o crime de falso testemunho. Se a testemunha fizer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, ela estará sujeita a cometer o crime de autoacusação falsa e além do falso testemunho. Então, antes de ouvir a testemunhas, é recomendado, é de bom tom, que ela seja alertada de que, caso ela minta, ela pode cometer crime. Se a testemunha não aparecer para oitiva, o encarregado envia outra notificação para ela, né, informando que, se ela não aparecer, né, existem as consequências legais da desobediência, e se mesmo assim ela não for, o encarregado pode solicitar à justiça a condução coercitiva. Já falamos isso e reafirmamos aqui, tá? Se o encarregado verificar a existência de indícios de autoria contra alguma testemunha, tá? Ele precisa verificar isso. Então, durante o curso das investigações, o encarregado poderá verificar a existência de indícios de autoria contra alguma das testemunhas que a leve à condição jurídica de pessoa investigada. Se isso ocorrer, o encarregado notifica a testemunha e interroga essa testemunha na condição de investigado. Eu já tive como escrivã de IPM que isso aconteceu. O militar, ele era testemunha, no curso do processo, ele passou a ser investigado. Acontece? Acontece. Errado, mas acontece, tá? É possível fazer inquirição por videoconferência? Sim. Todo mundo sabe o que é videoconferência? Hoje em dia, na era tecnológica, acho que é difícil alguém que não saiba o que é videoconferência, né? É um meio de inquirição em que o encarregado e inquirido, né, estão em locais diferentes e eles se conectam por meio de tecnologia. Eles vão conversar ali, será feita a inquirição ali, tá? Via Zoom, via Meeting, via WhatsApp, algum instrumento de tecnologia audiovisual, tá? Essa utilização de videoconferência, ela está prevista no Código de Processo Penal, tá? E ela pode aplicar-se no IPM normalmente, tá? Não tem nenhum óbice para a utilização da videoconferência no IPM, tá? Então, a videoconferência permite a execução à distância, né, de declarações do ofendido, de depoimentos de testemunhas, de declarações do indiciato, tá? E essas mídias gravadas é recomendável que elas sejam juntadas aos autos e que a carta precatória seja utilizada para aqueles casos de indisponibilidade de aparato tecnológico. Ou seja, eu posso fazer a videoconferência no IPM? Posso normalmente. Quando não for possível a videoconferência no IPM, eu uso a carta precatória. A carta precatória, tá? O que é carta precatória, tá? Vamos lá. Carta precatória, tá? Vamos lá. Eu envio um pleito a uma autoridade de um outro lugar onde está a pessoa que eu preciso ouvir, e essa pessoa faz a audição ou delega a função de audição para alguém, ouve-se essa pessoa lá e, posteriormente, essa pessoa encaminha
esse documento para mim. Ofício de solicitação de carta precatória, tá? Então, é possível expedição de carta precatória para oitiva nos modos do CPPM, né? Ele prevê apenas, lá no CPPM, né, oitiva por carta precatória, ele prevê a possibilidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas e ofendidos, tá? Não há previsão no CPPM para a realização de interrogatório de investigado ou indiciado por meio de carta precatória. No CPPM, não há essa previsão. Agora, cuidado com o que eu vou falar aqui. A gente acabou de falar de inquirição por videoconferência. Eu posso ouvir ofendido, testemunha e indiciado por videoconferência. Eu posso ouvir todo mundo por videoconferência, inclusive o indiciado. Inclusive o indiciado eu posso ouvir por videoconferência. Agora, por carta precatória, nos moldes do que estabelece o Código de Processo Penal, eu não posso ouvir o investigado ou indiciado por meio da precatória. Então, isso é questão de prova, pegadinha de prova. Cuidado, cuidado. Quem expediu o pleito, quem solicitou a carta precatória, se chama deprecante, e aquele que recebeu o pleito, recebeu o pedido, chama-se autoridade deprecada. Então, a autoridade deprecante é quem pede, a autoridade deprecada é quem vai cumprir a carta precatória, tá? Ela pode ser expedida diretamente pelo encarregado ao comandante da unidade, com responsabilidade territorial sobre o local onde reside a pessoa a ser ouvida, onde a diligência deverá ser efetivada. É bem parecido com o estabelecimento de carta precatória nos moldes do mapa, né? Eu já fiz carta precatória também nos moldes do mapa, né? Eu já fiz carta precatória enquanto eu estava fazendo análise de procedimento de comunicação disciplinar, aliás, de sindicância administrativa, tá? O rito é o mesmo, tá? Então, aqui, o encarregado do IPM envia a carta precatória direto para o comandante daquela local onde está a pessoa a ser ouvida, tá? Então, a minha testemunha, o meu ofendido, está no batalhão 91. 91 batalhão. O encarregado do IPM envia a solicitação ao comandante do 91. O comandante do 91 designa, no caso ali, um oficial para ouvir a testemunha, para ouvir ali a vítima, tá? E aí, posteriormente, né, a gente faz isso preferencialmente por via eletrônica, ou seja, via PA. Isso pode ser feito normalmente via PA, tá? A documentação original ela vai ser digitalizada, tá? E posteriormente os autos originais são enviados com a diligência devidamente cumprida, tá? Essa autoridade deprecada ela vai despachar, determinando seu cumprimento, vai designar um oficial para fazê-lo, tá? E vai devolver com a maior brevidade possível, porque o IPM, ele tem prazo, 20 dias preso, 40 solto, prorrogáveis por mais 20, beleza? Essa carta precatória tem que ter alguns elementos mínimos. Isso aqui é questão de prova nata. Questão nata de prova. Muita atenção para isso, nobre combatente, senhor, senhora, porque isso aqui é questão nata de prova. Os elementos mínimos que a carta precatória precisa ter. Elementos mínimos que a carta precatória precisa ter. Indicação da autoridade deprecada e deprecante, a designação dos lugares de onde e para onde é expedida, a cópia da portaria e de peças específicas do procedimento, conforme o caso, o endereço da pessoa a ser ouvida, óbvio, se você não coloca o endereço da pessoa a ser ouvida, como que o comandante daquela unidade vai achar a pessoa?
Identificação de quem vai ser ouvido, beleza, o endereço da pessoa é tal, mas é um pensionato, tem 200 pessoas lá dentro. Qual que é o nome da pessoa? É fulano, tá, tem que ter identificação. Questionamentos e quesitos, beleza, você mandou ouvir essa pessoa, mas o que que você quer saber? São os quesitos. O que que você quer saber? O que que você quer que eu pergunte? Quais informações que são relevantes aqui nesse caso concreto? E a possibilidade de a autoridade deprecada formular outras perguntas que se fizerem necessárias. Então, lá no caso concreto, começou a ouvir os quesitos. Ah, eu quero saber isso, 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 isso. Opa, então é relevante eu saber isso aqui também, porque isso aqui decorre disso, né? Então, aquela autoridade deprecada, ela pode fazer outras perguntas que se fizerem necessárias lá, tá? A cobrança da resposta, em regra, fica a cargo da autoridade militar delegada responsável pelo procedimento, que deverá fazê-lo diretamente à autoridade militar deprecada. Caso a resposta ao pedido da autoridade militar delegada esteja sendo dificultada ou negada pelo órgão deprecado, expede-se uma nova carta precatória que deverá ser feita por intermédio da autoridade militar delegante, do comandante da unidade, desse intermediário e, em último caso, por meio dos corregedores. Pedi o comandante do 91 Batalhão para ouvir uma testemunha do Gaxis. Ele não ouviu, não determinou ninguém para fazê-lo, não designou ninguém para fazer. Aí, o que que eu faço? O que que eu faço na condição de encarregado, né? Senhor comandante, o senhor que me determinou fazer esse PM aqui, né? Eu precisava ouvir essa testemunha, não foi possível fazê-lo via videoconferência, eu preciso fazer via precatória. O comandante de lá não deu nenhum parecer. O senhor poderia, por gentileza, reenviar a precatória a partir do senhor? Se mesmo assim não tiver jeito, faz via corregedoria. Resumindo, é o que está previsto aqui, né? O exemplo do que está previsto aqui é isso. Tá? Termo de acareação, tá? Termo de acareação. O que é termo de acareação, senhores? Termo de acareação, né? Ela é a ideia, né? Eu vou ter uma acareação aqui, ou seja, para esclarecer pontos, né? Sempre que houver divergência em oitivas sobre fatos e circunstâncias relevantes entre acusados, testemunhas, acusado e testemunha, entre acusado e testemunha e pessoa ofendida e por aí vai. Então, sempre que houver, no curso do IPM, divergência sobre o que está sendo dito, pode ser feita a careação. Ela tem pressupostos, né? Ela tem pressupostos. Primeiro, que as pessoas a serem acareadas já tenham sido inquiridas. Ou seja, se eu tenho divergência entre as pessoas, entre acusado e testemunha, acusado, testemunha e defesa, acusado e ofendido, ofendido e testemunha, se eu tenho ali divergência no que foi falado, é porque, obviamente, essas pessoas já foram ouvidas, já foram inquiridas. E para que tenha essa divergência, esse ponto tem que ser relevante. No caso de se acarear testemunhas, é importante ressaltar sobre a desnecessidade de se prestar um novo compromisso. Afinal, não se está sendo feito um novo depoimento, mas sim uma complementação do depoimento que já fora realizado anteriormente. Tá? O investigado não é obrigado a participar efetivamente da acareação. Tá? É o direito constitucional ao silêncio. Tá? O investigado não é obrigado, o investigado, o indiciado, não é obrigado a participar efetivamente da acareação. Olha, ô investigado, você falou um ponto aqui, você falou isso, isso e isso aqui, mas o ofendido falou isso e a testemunha falou isso. O que você tem a dizer sobre isso? Eu preciso esclarecer esse ponto aqui, eu vou fazer uma acareação, eu preciso esclarecer isso.
Ele é obrigado a falar? Não, não. Eu não quero falar sobre isso. Direito ao silêncio, tá? Direito ao silêncio. Direito à não autoincriminação. Tá? Então, ele não é obrigado a falar sobre esses pontos. O termo de reconhecimento de pessoa e o termo de reconhecimento de coisas será o primeiro tópico da nossa próxima aula. Até daqui a pouco.